Você sabe que a espiritualidade tem a ver com educação? Para falar sobre educação e evangelização, nós vamos receber de forma remota o presidente da Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, o irmão Paulo Fossati, que também é doutor em educação. Irmão Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa tarde, Wellington, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui no Pai Eterno, poder conversar sobre este tema tão caro para a Igreja e para a nossa educação católica. Agora, irmão, ontem nós como religiosos, a gente sabe que a educação e a espiritualidade esteve e está marcando sempre a nossa formação. Agora, para quem está em casa, qual a relação entre esse processo educacional e a vivência das práticas religiosas? Importante nos darmos conta aqui, eu gostaria de primeiro separar religião de espiritualidade. Certo. As nossas religiões são formas, manifestações peculiares, particulares, de expressar a nossa religiosidade. Ou seja, todo ser humano, independentemente da sua religião, tem a sua espiritualidade, tem a sua religiosidade como parte integrante da sua constituição antropológica. Logo, nós não podemos colocar a espiritualidade presa às religiões. Agora, nós católicos, sim, buscamos por meio da Igreja Católica, por meio das nossas escolas católicas, dos nossos ritos, das nossas crenças, das nossas catequeses, das nossas experiências, traduzir esta espiritualidade fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Contudo, espiritualidade, para início de conversa, pertence a todo ser humano, independentemente da religião que ele escolheu para expressar esta manifestação do sagrado, esta abertura ao transcendente. Certo. Agora, o senhor estava nos contando, antes da gente entrar no ar aqui, o senhor está aí no trabalho cotidiano da Universidade La Salle, no Sul, né? Na cidade de Porto Alegre. Eu queria que o senhor pudesse nos destacar qual que é a diferença de uma educação que vem do dado confessional para a educação comum. Eu diria que uma educação comum, ela está centralizada muito na cabeça, no saber. E a nossa educação católica, o próprio Papa Francisco chama atenção que não basta saber. Nós já entendemos que nossos títulos de mestres, doutores, pós-doutores são importantes, mas não são suficientes, porque uma educação católica precisa também formar doutores em valores, doutores em ética, doutores em humanização, doutores em acolhida. Ou seja, uma educação comum vai se preocupar muito com o desenvolvimento do intelecto, com o desenvolvimento de competências profissionais. Contudo, o mundo precisa, hoje, mais do que nunca, não apenas de bons cérebros, mas precisa de boas pessoas, de bons cristãos. E essas boas pessoas e esses bons cristãos se formam, sim, nas nossas escolas católicas, que se utilizam do conteúdo do português, ou matemática, ou geografia, apenas como uma ferramenta
para que nós possamos passar nossos valores, para que nós possamos passar o Evangelho, para que nós possamos, através do nosso ofício educativo, passar uma forma de existir conforme o Cristo nos trouxe. Então, a grande preocupação da educação católica não é apenas com conteúdos, mas nos preocupamos muito com a pessoa daquele que educa. Porque a minha história de vida, os meus valores, o meu testemunho, esse conjunto todo vão ajudar muito a juventude a organizar os seus projetos de vida. Porque ideias, eles têm muito na educação comum, eles buscam na internet. A ideia, o Google professa muito melhor que qualquer um de nós. Agora, organizar conteúdos, organizar ideias dentro de um projeto de vida não é para qualquer um e não é apenas para uma mente brilhante, é para uma história de vida que faça sentido para si e que faça sentido para uma comunidade. Por isso que o Papa nos pede na educação católica que a gente não apenas trabalhe o intelecto, não apenas trabalhe as emoções, o coração, a ação, mas ele pede o equilíbrio dessas três grandes forças na educação católica, para nós, de fato, formarmos pessoas a serviço da comunidade. Certo. Logo, nós não podemos nos descuidar, porque a grande tentação é formar para um vestibular, isso é formar a cabeça, ou formar para o mercado de trabalho, é formar muito as mãos. Agora, formar o cidadão, formar o cristão, formar o religioso de amanhã, o pai e mãe de família do amanhã, é uma constante que nos leva para uma educação contínua, ou seja, ao longo de toda a vida. Por isso que nós dizemos, Padre Wellington, que na educação católica não existe ex-aluno, porque nós precisamos acompanhar as pessoas o tempo inteiro no seu projeto de vida. Agora, irmão Paulo, recentemente a Associação Nacional de Educação Católica acolheu essa iniciativa do Papa Francisco em âmbito mundial de reconstruir o Pacto Educativo Global. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós o que esse pacto representa. O Papa Francisco, desde 2019, ele lançou esse grande pacto educativo pela educação. E a ANEC abraçou junto com a CNBB. E o que ele representa para nós? É potencializar o poder da educação para transformar pessoas e transformar comunidades, a exemplo das comunidades evangélicas. O Papa nos pede muito para recuperarmos, na metáfora do pacto, a aldeia global. Ele usa esse provérbio africano dizendo que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E a ANEC se deu conta que, para minha geração, a aldeia significava a minha família, a minha comunidade do interior, a minha igreja local, a minha escola local, ou seja, era muito geográfica do entorno essa aldeia. Hoje, para nós educarmos, a aldeia se expandiu, a aldeia é global e nós precisamos de todos os atores, diz o Papa, todos os atores, precisamos envolver a família nessa aldeia global, precisamos envolver a comunidade para atendermos a dor das nossas comunidades, precisamos atender e chamar os empresários, a igreja,
fazer as diversas conexões. O próprio Papa pede nessa aldeia para a juventude que está chegando contemplarmos as conexões internacionais. É por isso que a ANEC, por exemplo, tem rede de jovens que se conectam com o projeto Escolas do Papa Francisco, partilhando no ano 2020 boas práticas educativas ao redor do mundo sobre a pandemia, ou seja, como nós, jovens brasileiros nas escolas católicas, estamos dando respostas criativas e partilhando com os jovens de outros países, de outros continentes, para que também possamos, diz o Papa, globalizar a nossa solidariedade, globalizar o nosso humanismo, globalizar a nossa fraternidade enquanto educação católica. E o Papa vai muito além nesse pacto global. Ele diz que o pacto começa com o compromisso de um projeto de vida de nós, educadores, para que possamos, de fato, desenvolver projeto de vida nos estudantes. E aí ele pergunta, qual é a qualidade de vida deste educador? Qual é o compromisso com a transcendência de nós, educadores católicos? Ou seja, qual é o valor que nós agregamos na sociedade, na igreja, na comunidade? E também questiona, a partir do meu exemplo, do meu projeto de vida, os alunos vão se espelhar para ali poderem esculpir o seu projeto de vida. E o Papa vai mais longe e diz, o projeto de vida do estudante, que não se preocupar com a dor do outro, que não resolver uma chaga social, que não for metáfora do bom samaritano que acolhe e que compreende, diz ele, esse projeto de vida do jovem, ele não é católico, ele não é cristão e provavelmente ele também não é humano. Então, quando falamos em educação católica, a nossa grande preocupação não é formar apenas para vestibular, não é formar apenas para um mercado de trabalho, mas nos perguntamos qual é a qualidade desta pessoa que nós estamos entregando para as famílias, entregando para a igreja, entregando para a sociedade. Ou seja, alguém que de fato vá agregar valor no seu contexto, no seu meio. Agora, é muito interessante o que o senhor está nos trazendo, porque diante desse pacto, o Papa fala dessa aldeia educativa, né? É mais do que aquilo que nós temos da apreensão de conteúdo dentro de sala de aula. É, como o senhor bem lembrou, uma educação integral. Eu pergunto, nessa educação integral, aonde entra a família? E qual vai ser o vínculo com a família para que isso aconteça? É importante nos darmos conta que a educação no Brasil sofreu muita influência da educação ocidental e ela foi muito cabeça. Nas últimas décadas, nós procuramos equilibrar as soft skills, que são todas aquelas competências humanas e aquelas competências transversais de adaptabilidade para nos darmos conta desta educação integral que trabalha inteligência, afeto e trabalha espiritualidade. A participação da família. Sabemos que a família é a primeira educadora. A família é que vai desenvolver os primeiros valores e a escola, a partir desses valores, vai instrumentalizar, vai ajudar a socializar, a expandir esse coletivo, a dar espaço para que os valores familiares possam
a se presentificar, se evidenciar nos diversos grupos. A pandemia, no ano 2020, mostrou muito o valor da família. Se até então nós tínhamos alguma dúvida ou algum discurso da queixa de que os pais participavam pouco ou delegavam muito para a família, 2020, com a pandemia, trouxe a riqueza de no home office, ou seja, lá na família, no novo espaço, nós nos aproximarmos dos pais, nós dividirmos tarefas com os pais, nós vivenciarmos juntos com os pais ou com os referenciais paternos e maternos vários daqueles valores que nós trabalhávamos na escola. Por exemplo, o valor da partilha. As famílias tiveram que partilhar o seu notebook, tiveram que partilhar o seu celular, compartilhar espaços na casa para poderem trabalhar e estudar, tiveram que compartilhar as tarefas da casa. Quando nós trabalhávamos a pedagogia da solidariedade, as famílias nos ajudaram com os estudantes a redistribuir as tarefas da casa, desde a cuidar da limpeza, secar a louça, arrumar a minha cama, arrumar a sala, ou seja, arrumar a mochila. A reorganização dos espaços e das tarefas aproximou os referenciais paternos e maternos. E nós sempre dizíamos dessa premissa que não se educa sem a família. Aquilo que é responsabilidade da família, não podemos delegar para a escola. Agora, com o mundo virtual, nós estamos reinventando, nos redescobrindo e, que bom, recuperando o valor da família, principalmente na tradução e na vivência dos valores cristãos, dos valores evangélicos. Porque nós temos certeza, Padre Wellington, que educação, principalmente no século XXI, ela tem a grande marca da experiência. Não basta apenas ter uma ideia. A juventude e o próprio adulto, ele quer fazer a experiência. É o Cristo que chama os apóstolos para estarem com ele, para celebrarem com ele. Então, essa experiência de a família, os pais terem tempo para sentar com os filhos, para desligar a televisão, para perguntar sobre o que aconteceu na escola, se oferecer para fazer as tarefas em conjunto, mesmo que o pai não saiba, mas se colocar numa atitude de busca e pesquisa, trouxe um benefício e uma aproximação para todos nós, principalmente naquele princípio de que a educação se dá num coletivo e que essa aldeia global jamais vai dispensar a presença da família na educação dos seus filhos. Irmão, às vezes a sensibilidade nos faz perceber os desafios quando estão mais próximos de nós. Quando a gente fala de desafio hoje, parece que tudo se resume à pandemia, né? Eu acredito que a ANEC e a educação católica como um todo já deve ter antevisto, né, tirando a pandemia aí, outros desafios que são talvez até mais desafiadores para o futuro da educação. Qual hoje, irmão, é o maior desafio da educação e aí, no caso, a educação católica de qualidade para as pessoas? Olha, importante esta pergunta porque eu quero recuperar através de 2 documentos do Papa. O último documento do Papa, a encíclica Fratelli Tutti, agora do
lá pelo mês de outubro, o Papa nos chama a atenção que, em primeiro lugar, é preciso recuperar o valor da experiência humana, é preciso recuperar que todos somos irmãos. E a escola católica, quando acolhe a todos e pede respeito para os seus valores católicos, ela está dizendo que ela está dialogando com judeus, com muçulmanos, com budistas, a partir do seu referencial católico, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Este é um grande desafio, nos sentirmos irmãos, e o Papa pede que, principalmente agora na Quaresma, primeiro ponto, nos reconciliarmos como irmãos. Segundo ponto, olhando para Laudato Si, lançada lá no ano 2015, o Papa já fazia o apelo para o biocentrismo e para que a gente saísse daquela perversa concepção antropocêntrica que nós éramos o dono do planeta, os donos do mundo. E agora o Papa diz, é preciso nos reconciliarmos com a Mãe Terra. Esse conceito de Mãe Terra já vem sido trabalhado pela ONU desde o ano 2009, se não me engano, para dizer que se o filho ama, ele cuida da terra, ele protege, porque a Mãe Terra dá tudo para nós. Então, o grande desafio da educação católica é voltar a nos sentirmos irmãos, filhos de um mesmo Pai, habitantes de um mesmo planeta, todos estamos numa mesma casa comum, letrados ou iletrados, asiáticos, europeus, africanos ou americanos, todos dependemos do mesmo sol, todos dependemos do mesmo ar para respirarmos. Então o Papa diz, chega de dar força para aquilo que nos divide, mas vamos investir o melhor de nossas energias para uma nova humanidade. E essa nova humanidade, fraternidade, ela começa na família, ela se fortalece na escola. O cuidado com a biodiversidade, com essa casa comum, também deve ser temática de todos nós educadores, para uma educação que de fato promova a vida integral. E aí o desafio, para concluir, o Papa diz, não é uma vida, uma ecologia integral, apenas uma ecologia verde, porque quando nós associamos ecologia, geralmente a nossa retina traz o verde, a natureza. Não, ecologia integral além da natureza é cuidar das culturas, é cuidar das minorias, é cuidar das diversas formas de expressão de vida, conforme o Papa nos convoca a vivermos a Laudato Si. Então, ser educador hoje, viver a espiritualidade hoje, é dar um novo ardor, um novo significado para um novo modo de existir na harmonia com as pessoas e com a natureza, como o próprio Cristo nos trouxe. A primeira grande preocupação do Cristo não foi vir instaurar um cristianismo, ele veio trazer um novo modo de existir, onde todos pudessem amar e se sentir irmãos. Esse continua sendo o grande desafio para nós educadores. Logo, vai muito além de conteúdos e livros e diplomas. É verdade. Irmão Paulo, eu estou aqui viajando e ampliando. É muito bom ouvir o senhor. Eu estava conversando aqui com a produção do programa. É muito bom ouvi-lo. O senhor, como educador, nos ajuda a ampliar o horizonte para poder compreender esse desafio que é a educação que nós temos diante de nós. E eu gostaria de continuar, fazer mais uma pergunta. Diante dessa inclusão,
eu queria que o senhor deixasse uma mensagem e, é claro, se ainda falta alguma coisa que eu não perguntei aqui diante desse assunto, educação e evangelização, que o senhor ficasse à vontade para poder pontuar para os nossos telespectadores. Olha, eu creio que uma grande questão que o Papa traz na sua mensagem e no Pacto Global, diz ele, o pacto precisa gerar impacto. E eu gosto de abrir essa palavra e separar impacto, ou seja, qual é o meu impacto espiritual na vida da minha juventude, qual é o meu impacto espiritual enquanto religioso, educador, gestor, e uma das grandes formas no documento do Papa para gerarmos impacto, além de ele pedir o nosso testemunho, ele diz que nós precisamos ouvir as vozes que ficaram silenciadas por muito tempo. Então, no documento do Papa, ele vai assinalar que a educação precisa, sim, ouvir as vozes das crianças, que muitas vezes nossos projetos pedagógicos vieram de cima para baixo, pensados por intelectuais, por especialistas, não ouvimos as crianças, diz o Papa, não ouvimos as jovens, as moças. Em muitos países, as mulheres não tiveram vez, não tiveram voz. Então, ele pede para nós sairmos dessa cisão, dessa esquizofrenia de ouvir apenas algumas vozes e podermos acolher a todas as pessoas. E, por fim, o Papa chama a atenção que toda a educação que não leva à transcendência, que não leva ao mundo melhor, que não resolve um problema social, diz o Papa, esta educação deve estar sofrendo de algum Alzheimer espiritual. Porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nos utilizamos num espaço e num tempo, com um corpo, com um afeto, para reeditar o amor de Deus nas nossas obras num determinado tempo da história. Agora, diz o Papa, nós saindo desse Alzheimer espiritual, nós vamos chegar na educação que ele sonha, diz ele, a educação da beleza. Ele termina o documento dizendo, eduquem para a beleza, eduquem para o sorriso de Deus, eduquem sendo Emmanuel, Deus conosco, que é um Deus que é sempre jovem, é um Deus que se renova e se renovando, ele vai educando, utilizando de vocês para serem o sorriso de Deus na vida das pessoas. Essa é uma mensagem muito bonita. E aí ele mesmo recupera o próprio nome. Por que ele escolheu o nome Papa Francisco? E aí nós lembramos do Francisco de Assis, irmão Sol, irmã Lua, irmã Natureza, para dizer, vamos viver em harmonia, sendo esse sorriso de Deus que o mundo tanto necessita, inclusive neste momento de pandemia. Junto com a saúde física, que nós precisamos cuidar nesse momento de pandemia, todos os cuidados sanitários, temos que cuidar muito da pandemia afetiva e da pandemia espiritual, que o Papa vai chamar de uma tal de esquizofrenia, que muitos se perderam neste caminho. Irmão Paulo Fossati, muito obrigado por ter separado um tempinho aí na agenda do senhor. Sei que o senhor está Poderíamos dizer que está de home office? Estamos de home office, mas trabalhando sempre. Isso. Mas olha, muito obrigado e desde já nós estamos aqui à disposição da Associação Nacional de Educação Católica para poder trazermos mais temas interessantes como esse e assim buscarmos, dia após dia, melhorarmos o nosso papel, tanto como
pessoas que necessitam aprender, como também educadores que somos na natureza e principalmente dentro das nossas famílias, nas nossas casas. Perfeito. Só para concluir, eu digo que no site da ANEC, www.anec.org.br, vamos encontrar todo esse material do pacto, várias lives, inclusive o nosso manual, o manual que traz dicas bem pontuais de como trabalhar com as famílias, com os professores, com a juventude, com as comunidades, a campanha da fraternidade e o Pacto Educativo Global. Tá Muito certo. obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Nós que agradecemos, irmão. Forte abraço.